Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio do vosso podcast Conversa. E bom, obrigado, muito obrigado pelo forte apoio que vocês deram no episódio referente à polémica entre Ricardo Quaresma e André Ventura. Portanto, obrigado por estarem desse lado, obrigado por terem partilhado bastante, obrigado também por terem interagido, mas muito obrigado mais àqueles que, sabendo então que eu fiquei com dor de garganta, por isso é que não consegui publicar na semana passada, fizeram o favor de mandar mensagem a dizer, perguntar se estava melhor e também a desejar as melhores. Por isso, a todos vocês, e foram bastantes as mensagens, obrigado a todos vocês. Todavia, hoje quero mencionar duas pessoas. Quero mencionar, bom, neste caso três, mas uma vale por dois. Já lá vamos, então. Quero agradecer então ao Léo, do Porto, e também à sua mãe, Dona Luísa. Obrigado por seguirem e por gostarem também o podcast e o podcast ser tema de conversa aí por casa. Portanto, agradeço. Esse é o objetivo do podcast, é que vocês possam ter acesso a conteúdo de política, que possam discutir, perceber melhor a política, como é o caso do Léo. E eu sei que o Léo já está muito entusiasmado também com esta questão toda do novo segmento da Academia de Política. Portanto, já tem assim nome firmado. A Academia de Política vai ser o segmento onde vos vou ensinar política e, portanto, conteúdo inédito aqui em Portugal. Portanto, sai já esta semana. Portanto, estejam bem presentes, bem atentos também ao vosso podcast. Bom, no caso do Spotify e Apple Podcasts é subscreverem. No caso do YouTube também é subscrever, mas ativarem as notificações para que não vos falte nenhum episódio. Eu sei que há muitos que vocês dizem, já estão aqui 5 episódios que eu não dei conta. Pois é, ativem as notificações e deixem o like, que é para vocês receberem sempre a notificação. E se vocês deixarem o like, obviamente que o YouTube vai-vos recomendar cada vez mais o podcast Conversa, bem como os vossos amigos. Por isso, vamos lá aumentarem o algoritmo. Portanto, este agradecimento está feito e o outro agradecimento que quero fazer é ao Francisco Cabral. O Francisco Cabral diz que consome muitos podcasts de política, consome alguns também de jornal e de rádio. Bom, esses, vamos ser honestos, não são podcasts, são outra coisa qualquer que transfigura ali o material, as notícias, portanto metem em formato áudio. Lamento, isso não é um podcast, mas enfim, isso será eventualmente temática para outro episódio que não este. E, portanto, ele diz que agradece muito o facto da forma como interajo convosco e também da forma como publicita este podcast. Francisco, obrigado, já tinha-te agradecido as mensagens, mas deixar aqui a mensagem para todos, que é justamente isto. Este podcast, sem estarem vocês desse lado, que esteja do outro lado dos altifalantes, ou dos escutadores, ou seja, da câmara, não faz sentido. Portanto, obrigado a vocês é que fazem sentido, vocês são a raison d'être, como dizem os franceses, a razão de ser deste podcast, e portanto é para vocês que eu produzo este conteúdo, e de facto sim, gosto que haja uma boa interação entre nós, portanto entre o podcaster e os seus ouvintes. Portanto é mais que obrigação minha também vos dar atenção nesse sentido, e portanto outros agradecimentos, outras mensagens irão ser mencionadas no futuro. Ainda o Léo perguntou se eu ia fazer algum episódio em relação a esta polémica toda do Mário Centeno, do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e do António Costa, o Primeiro-Ministro. Obviamente que sim, que vai ser episódio. Portanto, eu simplesmente não quero dar uma opinião barata como temos estado a ouvir na televisão, e depois vem aqueles que são mais afetos à esquerda dizer uma coisa, aqueles que são mais afetos à direita dizer uma coisa. Eu, como não sou afeto a nenhuns, enfim, tanto bate à esquerda, bate à direita. E, portanto, isso é aquilo que vocês dizem, que de facto a imparcialidade neste podcast é um ponto-chave, é um ponto de ouro, e assim quero mantê-lo também, ser um dos pontos da afirmação deste podcast. Portanto, sem mais demoras, vamos então ao episódio propriamente dito. Portanto, nós estamos então na segunda fase de desconfinamento. Mas a segunda fase de desconfinamento não nos significa que agora seja a rebaldaria. Não é. E a questão do coronavírus também não pode ser desculpa para nós. Ir para o trabalho é perigoso, ir para a escola é perigoso, mas juntar amigos em casa e família não é perigoso. Pois não, Rita Rogeroni? Pois é. Temos tido várias figuras públicas, Rita Rogeroni, Bárbara Nótor de Matos, a Diana, que era das Just Girls, enfim. São N os famosos que têm estado a publicar fotos e a fazer questão de dizer que trouxeram amigos para casa, que fizeram grandes jantaradas até às tantas da noite. Pois é, isto não se faz. Não se faz pela questão de
não passou tudo, ok? Ainda não estamos na altura que podemos dizer, sim, está tudo bem, agora já são coisas muito residuais, já não vai ser a polémica toda, já não vai ser o aumento desmesurado que foi. Ainda não estamos nessa fase, estamos na segunda fase do desconfinamento, que nos permite então que tenhamos agora restaurantes abertos, que tenhamos algumas lojas até 400 metros abertas. Portanto, hoje, segunda-feira, já tivemos a abertura em algumas lojas na Baixa Lisboeta, por exemplo. Portanto, é isso que temos estado a fazer. Todavia, é preciso termos muita cautela e é preciso não abusarmos do desconfinamento. Porque não sei se vocês sabem, mas o desconfinamento não faz com que as nossas liberdades individuais tenham sido restabelecidas. Não. Nós ainda estamos obrigados ao confinamento, perdemos muitas liberdades, entre elas a de grande circulação, não é? Portanto, calma, ok? E não é por nós termos 30 ou 40 que estamos fora do grupo de risco. Não é por eu ser um rapaz de 24 anos que me impossibilita de eu apanhar agora o que quer que seja. Portanto, vamos lá ter calma, pode ser? Portanto, esta malta que gosta muito de criticar youtubers, podcasters, influencers, por aí, bem, eu por acaso tenho a dizer que os influenciadores têm estado, aqueles banais, vamos dizer assim, dos youtubers, sem qualquer tipo de recurso pejorativo, têm estado a comportar até muito bem. Portanto, não são apanhados em falso, portanto, é muito isso. Agora, há que manter uma linha de conduta. Eu estou aqui a dizer também para vocês ficarem em casa porque eu de facto fico em casa, não saio para ir trabalhar, portanto tenho que continuar a trabalhar por Skype e é assim que nos vamos manter até ordens em contrários dos estabelecimentos. Portanto, as coisas são assim desta forma. E a praia não é para fazer praia, não é para ir bronzear, não é para ir fazer altos mergulhos. Mas isto também, as regras estão muito difusas, porque podemos ir à praia para ir fazer uma prática desportiva, podemos ir surfar se formos surfistas, mas se já não tivermos prancha de surf, já não podemos. Temos um Presidente da República que, apesar de ter uma militar a dizer, senhor Presidente, isso não é permitido, isso não é permitido, não é permitido, ele continua, porque está acima das leis, não é? Portanto, é um pouco por aí. Agora está insuflado então com esta polémica toda do Marcelo Rebelo de Sousa e do Mário Centeno, Ministro das Finanças. Enfim, honestamente, os exemplos vêm de cima. E aqueles que se acham superiores, do que quer ponto de vista seja, mas aqueles que se acham superiores, deviam dar então o exemplo. É tão simples quanto isto. Não podemos ter pessoas que andam a fazer travessias de mais de uma centena de quilómetros para estar onde quer que lhes apeteça, quando tal também não é permitido. E portanto, meus amigos, vamos com calma. Porque senão aquilo que vamos fazer é possibilitar que haja uma segunda vaga. Eu também gostava imenso de convidar os meus amigos cá para casa. Pá, adorava. Porque há pessoas que eu já não vejo há imenso tempo. Mas não vou fazer isso. Porque, tal como eu vos disse sempre neste podcast, a nossa segurança é também a segurança dos outros. Portanto, eu posso estar aqui em casa, mas eu não posso responsabilizar pelos sítios onde os meus amigos estiveram. Por muitas boas intenções que eles tenham, atenção. Que não vamos fazer uma caça às bruxas, como se fez em Espanha ou Itália, em que sabíamos que havia uma pessoa que estava contaminada no prédio e aquela pessoa era obrigada a sair do prédio. Parecia que tínhamos voltado à Idade Média ao tempo da lepra. Né? Os leprosos para fora da cidade, numa gruta, morrerem lá. Não é assim. Não é assim que nós devemos tratar as pessoas. Mas também não é de trazer grandes festas. E depois estamos a dizer, o trabalhar ainda é perigoso. Ficar aqui por casa é melhor. Não é assim. Não é assim. E, portanto, estes são apenas alguns dos casos que eu vos iniciei, mas se vocês forem às redes sociais, há imensos. E depois eles dizem, antes de venham comentar. Pois, a partir do momento que tu descreves, antes que venham comentar, já estás a dar o braço a torcer de que fizeste errado. E agora? Em que é que ficamos? E depois lá está, temos pessoas que vão lá dizer, eu não quero ser desmancha-prazeres, não quero trazer o ódio aqui para a caixa de comentários, mas isso não se pode fazer. E essas pessoas é que estão certas, honestamente. Eu percebo que vocês precisam imenso de tirar fotos em biquíni porque as marcas estão a pagar, ou que precisam ter uma determinada cor para quando forem fazer já as próximas campanhas publicitárias. Mas não é assim, amigos. Até porque, a nível de comércio, eu também tenho muitas coisas agora para comercializar e não as vou fazer, inclusive neste podcast.
Sim, porque há novidades para vir deste podcast e, portanto, as coisas também não vão ser assim do pé para a mão. Até porque eu, lá está, sempre procurei trazer para vocês aqui uma linha de civismo também. No sentido de, há outras coisas, há prioridades. E, portanto, aquilo que eu tenho para vos trazer não é de perto nem de longe uma prioridade agora. Portanto, mais tarde saberão. Portanto, vamos lá com calma e tudo mais. Portanto, fiquem na mesma em casa. Saiam apenas quando for necessário. Agora sabemos então que só podemos sair com máscara. Portanto, importa vermos isso também. Portanto, adquiram as vossas máscaras. Daquelas mais simples possíveis. Se quiserem das de pano, tudo bem que seja de pano, mas lá está, quando comprarem, comprem 2 ou 3 no sentido de poderem estar a usar uma, estar a lavar outra, coisa assim, porque apesar de não podemos esquecer de uma coisa, que é as de pano têm que ser na mesma lavados, porque nós usamos aquelas descartáveis, não é? As azuis, e portanto nós usamos-las uma vez e depois deitamos fora. E deitar fora não é deitar para o chão, é pôr num contentor, ok? Portanto, por favor, mantemos um pouco de civismo. Hoje, segunda-feira, estão a começar as grandes reuniões na OMS. Há novidades para vos trazer, há coisas que eu venho para vos confirmar que eu já vos tinha dito, inclusive noutros episódios para trás, portanto, entre eles a polémica também da OMS, portanto, do Sr. Tedros e a sua grande amizade. Bom, amizade, camaradagem, vassalagem. Vassalagem é bom, a sua vassalagem para com Xi Jinping da China. Portanto, agora a China está muito enfurecida e até já cortou relações com a carne de vaca da Austrália. Pá, porreiro. Grande democracia, não é? República Democrática da China. República Popular da China. Pá, brutal. Sério. Democracia lá em top, como os comunistas querem aplicar aqui e os bloquistas em Portugal. Portanto, pá, fantástico. É isto que eu não consigo perceber. Como é que nós criticamos o PCP e toda esta cavalgada do Avante, mas depois a China, não. A China, intocável. Xi Jinping, não. Mas Jair Bolsonaro e Trump é sempre a cascar. Isso é de alta a baixo. Qualquer coisa que o Trump faça, pumba! Lá estão os jornalistas a fazer sempre os seus juízos de valor e tudo mais. Aliás, houve um artigo muito interessante que foi publicado na semana passada. Eu, inclusive, partilhei no meu Facebook pessoal. E é um texto que fala do vírus dos pivôs. Dos pivôs que tecem comentários e que não são isentos. Eu lamento, mas os jornalistas são para dar única e exclusivamente notícias. Não é para fazerem comentário. Para isso existem os comentadores políticos, comentadores de economia, de várias categorias que existem por aí. Até existem comentadores de moda, vejam vocês bem. Mas pronto, é o mundo que temos. Mas depois temos o universo a comunicar connosco também, através desses mesmos comentadores de moda. Mas bom, é um pouco por aí. Portanto, é um artigo muito bom. Casca de alta a baixo e, portanto, que diz realmente chegámos a um nível nunca antes visto e, portanto, eu também sublinho. Vocês sabem que eu, em relação aos jornalistas, tenho uma posição muito firme e, portanto, tem-se estado a ver uma degradação da qualidade do jornalismo em Portugal que é de assombrar. Pá, e, portanto, as coisas são mesmo assim. Por acaso, ainda há dias, um jornalista veio meter comigo, conversa comigo no Facebook, na página do podcast Conversa, a fazer uma oferta. Não, obrigado. Não vou aceitar ofertas. Portanto, ficamos por aqui. Eu sei que vocês têm muita vontade que eu vos fale das abordagens que já tive com os jornalistas no caso de compras de direitos do podcast. Isso fica para mais tarde. Por agora, vamos ficar por aqui e vou-vos dando assim pedacinhos a ponto e ponto. Portanto, agradecer muito a vocês, ok? E portanto, pá, por favor, mantenham-se em casa. Se saírem, tenham cuidado. Até porque continuamos com a regra de não pode haver um ajuntamento de mais de 10 pessoas. Portanto, é tão simples quanto isto. Como é que vai ser a gestão das praias? Faça a mínima ideia como é que isto se vai processar, porque vai ser muito difícil. Porque, ok, as toalhas podem ter 2 metros de diferença de forma de estar. Mas isto é, o caminho para lá. Para onde é que nós passamos? O que é que nós fazemos? Houve inclusive até um senhor que disse, foi uma entrevista feita no Calçadão,
como ele se refere ali na linha de Cascais, na Marginal. E ele disse, pois, andar na praia não é muito higiênico porque há pessoas que atiram saliva. Vamos ter que rever também muitos dos nossos hábitos de higiene, de etiqueta de higiene, como agora se vem a dizer, porque realmente as coisas também não podem ser como eram antes, ok? Portanto, que isto sirva para nós aprendermos novos hábitos de higiene, tal como eu já vos tinha dito quando falei da gripe A, em que há procedimentos que aprendi na altura quando estava no 9º ano e que mantenho até aos dias de hoje, e portanto que às vezes estas crises, que estes problemas nos sirvam também para nós aprendermos a como geri-los e como criar bases para o que quer que seja no futuro. Por isso, amigos, caros ouvintes, obrigado por estarem desse lado. Sim, não se preocupem, vou falar de tudo nos próximos episódios. Até da Internacional Progressista, já mataram a criança à nascença. Ficam já com este teaserzinho daquilo que eu vou dizer no próximo episódio. Portanto, é isto. Ficamos então por aqui. Obrigado por estarem desse lado. E já sabem, como eu costumo dizer, e vocês sabem então mais que cor, até lá tenham boas conversas e já agora, fiquem em casa. Fiquem em segurança. Um abraço.